Quebre todas as amarras do mal com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santo Expedito. Acredito que você seja uma pessoa de muita fé para ter clicado neste vídeo. Sendo assim, tenho certeza de que você sabe que Deus está provendo para que as amarras da sua vida sejam todas desfeitas com muita urgência. Então, se você sente que inimigos tentam atrapalhar sua vida, já percebeu tentações que insistem em assombrar sua mente e energia negativa tentando te derrubar? Então fique comigo, porque hoje você vai conhecer uma oração poderosíssima a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santo Expedito, capaz de proteger sua vida, quebrar maldições e afastar tentações. Reze com fé e permita que a graça de Deus transforme sua realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Mãe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, diante de ti deposito meu coração carregado, pedindo que interceda junto ao Altíssimo para que cada laço de maldade que meu inimigo insiste em lançar sobre minha vida seja cortado pelo poder da tua proteção maternal. Sei que diante de ti nada permanece oculto, e que o olhar misericordioso que tudo contempla alcança os pontos mais escondidos da alma humana. Por isso coloco diante de ti a dor que carrego, as injustiças que me cercam, os atos direcionados contra mim e que tentam impedir meu caminho de prosperidade, serenidade e equilíbrio. Não encontro melhor refúgio do que o colo de uma mãe que entende os sofrimentos de um filho que busca amparo. Que cada nó tramado em silêncio, cada intento cruel que se ergue contra mim, seja levado diante de Deus para que nada encontre sustentação diante da sua justiça e bondade. Santo Expedito, fiel intercessor, invocado nos momentos de urgência, dirijo a ti meu clamor nesta hora em que meu coração sente o peso de perseguições e invejas. Sei que teu nome é lembrado quando há pressa de solução, quando a alma não pode mais suportar demoras diante das dificuldades. Venho diante de ti para que apresente a Deus meu pedido, para que a mão divina afaste de mim toda ação maléfica, toda trama contra minha paz, todo gesto arquitetado pelo inimigo que busca minha queda. Intercede para que nada que se levante contra minha vida encontre êxito, mas que, ao contrário, seja reduzido a pó pela força soberana do Criador que tudo governa. Que, assim como testemunhaste a vitória da fé diante de perseguições em tua própria vida, também eu possa experimentar a libertação de tudo que é injusto e opressor. Minha súplica nasce de um coração ferido, mas cheio de confiança no poder de Deus que age através da intercessão dos que estão diante dele. Nossa Senhora, desfaz com tuas mãos maternais cada amarra invisível, retira da minha frente cada barreira construída por inveja ou má intenção, desata a confusão que os inimigos tentam criar em meus caminhos, transforma toda escuridão em luz que guia meus passos. Santo Expedito, apresenta ao Senhor a necessidade que carrego, pede por mim que cada injustiça seja transformada em aprendizado, mas que nenhuma maldade seja permitida permanecer sobre minha vida. Que eu seja protegido do olhar maldoso, das palavras negativas, das intenções obscuras, e que tudo aquilo que busca me abalar retorne ao nada de onde veio, sem conseguir tocar meu corpo, meu trabalho, meus relacionamentos ou meus bens. Que o sopro divino renove minha esperança a cada dia, que minha mente seja iluminada para reconhecer a proteção que recebo, que eu possa sentir a presença constante dos céus em cada detalhe do meu caminhar. Que Nossa Senhora Desatadora dos Nós seja sempre o amparo que desfaz intricadas situações que tento enfrentar, e que Santo Expedito seja mão firme que abra os caminhos urgentes quando tudo parece estar perdido. Que juntos, diante do trono de Deus, façam ecoar meu clamor, para que eu seja resguardado, libertado e fortalecido diante das dificuldades que enfrentam minha vida. Peço que cada tentativa de meu inimigo contra mim se transforme em vazio, que nenhuma de suas intenções encontre terreno para se sustentar, que a justiça divina mostre que o mal não prevalece diante da verdade de Deus. Que a cada investida contra mim eu seja guardado sob o manto de Maria e a intercessão de Santo Expedito, e que meu coração não seja tomado pelo ódio nem pela vingança, mas que se mantenha firme na confiança de que a justiça celestial nunca falha. Que eu possa caminhar em paz, livre das correntes invisíveis que querem aprisionar minha vida. Que minha mente, meu corpo e meu espírito permaneçam preservados. Que nenhuma energia negativa se instale em minha casa,
em meu trabalho ou em minha saúde. Que o olhar compassivo de Nossa Senhora e o auxílio imediato de Santo Expedito sejam um escudo contra toda maldade. Que cada passo meu esteja guardado pela graça de Deus, para que eu prossiga sem medo, com sabedoria e clareza, sabendo que não estou só, mas acompanhado por intercessores poderosos que jamais abandonam os que recorrem a eles com fé sincera. Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santo Expedito, agradeço desde já pela intercessão diante do trono de Deus, pela proteção que recebo mesmo quando não compreendo os desígnios celestiais, pela certeza de que nenhuma maldade pode vencer quando coloco minha vida sob a guarda do céu. Que esta oração suba como incenso diante do Altíssimo e permaneça como escudo permanente contra toda a trama do inimigo. Santíssima Senhora, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, venho diante de Ti em espírito, reconhecendo que apenas com Tua intercessão maternal junto a Deus posso encontrar libertação das ciladas que meu inimigo arma contra mim. Tu conheces cada nó que aperta minha vida, cada intento de maldição, cada palavra ou pensamento que foi lançado na escuridão com o intuito de me atingir. Tu que és mãe compassiva, que caminha junto aos filhos quando a angústia parece sufocar, contempla o homem que aqui ora com sinceridade, pedindo que cada nó colocado em meu caminho seja desfeito pela tua delicadeza, e que nenhuma obra contrária ao bem permaneça sustentada diante da luz de Deus. Sei que a tua presença é refúgio, sei que tu estendes a mão quando a dor ameaça dominar, sei que cada lágrima não passa despercebida diante de ti. Santo Expedito, guerreiro da fé, santo da urgência e da resolução imediata, venho invocar tua ajuda para que apresente diante de Deus minha situação, pois carrego no coração a dor de ser alvo de intenções más e de maldições injustas lançadas contra mim. Tu que conheces o valor da fidelidade e da entrega sem hesitar, olha para mim neste momento e leva ao Senhor meu clamor para que toda obra do inimigo que deseja minha queda seja desfeita, que cada maldição lançada contra minha vida se retorne. Aquele que a enviou, não como vingança sem sentido, mas como sinal claro de que o caminho errado não traz frutos de paz, e que ninguém deve tocar no outro com desejos de destruição. Que meu inimigo, ao sentir o peso de sua própria maldade, reconheça que apenas em Deus existe sentido, e que apenas no amor verdadeiro se encontra descanso. Peço que, pelo poder do Altíssimo, toda palavra lançada contra mim que carregue veneno seja purificada pela luz divina, e que, em vez de me atingir, encontre como destino a própria origem de onde saiu. Que cada trama arquitetada em silêncio contra minha vida não encontre sustentação, que toda obra feita contra mim perca força no instante em que tentar se aproximar, que todo intento de escuridão seja transformado em testemunho para que meu inimigo aprenda que não é possível desafiar os desígnios de Deus e permanecer impune. Que o Senhor mostre a este coração endurecido que o mal não gera vitória, mas apenas destruição, e que somente a fidelidade ao Criador gera vida plena. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, estende sobre mim teu manto de proteção, e desfaz com paciência infinitos laços que foram amarrados com palavras de inveja, com gestos de crueldade e com pensamentos de ódio. Desata o nó da opressão que tenta sufocar meus dias, desata o nó da injustiça que procura me impedir de seguir em frente, desata o nó das energias que não vêm de Deus e que querem me arrastar para o desânimo. Permite que eu caminhe leve, sem correntes invisíveis, que eu possa ter a clareza para enxergar os sinais da presença de Deus e a certeza de que nada é mais poderoso do que sua providência. Santo Expedito, entra com urgência nesta batalha espiritual que enfrento. Que nenhuma arma levantada contra mim prospere. Que toda seta envenenada lançada contra minha vida seja quebrada antes de me tocar. Que todo olhar carregado de inveja se perca no vazio. Que toda palavra de maldição pronunciada contra mim encontre apenas a si mesma no retorno, para que aquele que ousou lançá-la reconheça que o caminho do ódio não leva a lugar algum. Que esse retorno seja não apenas justiça, mas também um sinal que desperte o arrependimento, pois maior do que a vingança é a transformação que leva alguém a deixar as trevas para buscar a luz. Peço ao Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora e de Santo Expedito, que eu seja guardado em cada detalhe da minha vida. Que minha saúde esteja protegida, que meu trabalho esteja resguardado, que meus relacionamentos não sejam atingidos por energias contrárias, que minha mente permaneça sã e em paz.
Que a cada manhã eu possa acordar sem medo, sabendo que as maldições lançadas contra mim não têm poder diante da mão divina. Que cada passo meu esteja iluminado e que o caminho que sigo seja fortalecido pela graça de Deus. Peço ainda que o coração de meu inimigo seja tocado, mesmo que por meio do peso de sua própria maldade. Que ele entenda pela própria experiência que não se deve desejar a destruição de outro ser humano. Que compreenda que o único caminho correto é o de Deus, que acolhe, que transforma e que chama todos à conversão. Que perceba que não há vitória em buscar a queda de alguém, mas apenas vazio e destruição. Que esse retorno do mal seja instrumento de aprendizado, para que um dia ele possa buscar arrependimento e se aproximar do amor verdadeiro. Minha oração se alonga porque meu coração carrega grande peso, mas ao mesmo tempo encontro paz em saber que não estou sozinho. Nossa Senhora, sei que estás ao meu lado quando as sombras se aproximam. Santo Expedito, sei que és rápido em atender aos que te invocam. E Deus, que tudo vê e tudo sustenta, é fiel em sua justiça e misericórdia. Por isso deposito aqui minha confiança. Sei que o Altíssimo não falha. Sei que ele não abandona os que confiam em sua providência. Sei que nenhum mal permanece diante da grandeza do seu poder. Que cada palavra desta oração seja como um escudo ao meu redor. Que meus pensamentos estejam centrados em Deus e que minha vida se mantenha sempre alinhada com o que é verdadeiro, justo e bom. Que eu jamais tema as intenções de quem deseja minha queda, porque maior é aquele que habita em mim e me protege. Que Nossa Senhora continue desatando nós em minha vida e que Santo Expedito continue levando com urgência minhas necessidades diante do trono divino. Que esta prece seja um clamor constante no céu e que o Senhor a receba, transformando em bênção, proteção e justiça. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, venho hoje com o coração aberto e com espírito contrito, reconhecendo que a vida às vezes é assaltada por trevas que não pertencem à vontade de Deus. Apresento diante do teu olhar maternal cada ponto de angústia, cada temor que ronda meus dias, cada pressentimento de que há algo estranho a operar contra a minha existência. Que a tua intercessão seja a ponte entre este homem que ora e o Deus que tudo vê, e que, pela tua presença, a confusão que foi lançada sobre minha caminhada se torne clara diante do sagrado. Que os nós que foram amarrados com intenção de perturbar meu destino sejam desatados pela tua ternura. Que o que foi tecido escondido contra minhas conquistas venha à luz do divino e perca vigor. Que a paz que brota do céu entre no mais íntimo do meu ser e que eu encontre serenidade para continuar, sabendo que não caminho sozinho, mas amparado por uma mãe que conhece as entranhas da dor humana. Santo Expedito, exemplo de urgência e de confiança na providência, torna-te meu clamor neste instante em que se pede clareza e resolução. Tu, que caminhas com decisão quando o tempo é curto e o perigo parece aproximar-se, apresenta ao Altíssimo a intenção que carrego, que toda ação maligna comandada por meu pior inimigo, toda maldição lançada em segredo, tenha o seu princípio de retorno no próprio ponto de origem. Que a trama que busca ferir meus planos encontre barreira em nome do Senhor e seja devolvida aos que a emitiram, não com ódio gratuito, mas como sinal visível de que nada que contraria a ordem divina persiste. Que o retorno do mal a quem o lançou sirva de chamada à consciência, para que aquele que se desviou entenda que transgredir o bem traz consequências e que o verdadeiro caminho é o que conduz ao amor e ao respeito ao próximo. Apresento este apelo ao Senhor da vida, pedindo que cada palavra de maldição, cada olhar de inimizade, cada sentimento de incitação contra mim se perca no vazio e volte ao emissor como alerta e argumento para a mudança. Que as correntes de destruição que se movem em meu entorno sejam quebradas pela autoridade que procede do alto, e que o resultado dessa intervenção seja a transformação do coração endurecido do inimigo em alguém capaz de reconhecer o erro. Que não seja violência embalada pela vingança, mas o encontro com a verdade que leva o errado a buscar reparação e a trilhar novamente o caminho da reta intenção. Que a experiência do retorno do mal seja instrumento pedagógico, que mostre a quem fez o mal que a destruição alheia não é caminho de glória, mas sim de ruína interior. Que os ambientes ligados à minha vida, casa, trabalho, relações mais próximas, se manifestem como espaços de paz, onde nenhuma palavra nefasta encontre solo para germinar.
Que a proteção que recebo se reflita no meu sono, no meu ânimo e na minha capacidade de discernir, para que eu saiba identificar a origem de qualquer artifício contra mim, com prudência, agir conforme o que a fé indica. Que a mente não se encha de rancor, que o coração não se deixe consumir por desejo de retaliação que desvirtue quem busca a direção de Deus. Que, ao contrário, o que nasça no íntimo seja firme vontade de viver em retidão, atentos aos sinais do alto. Nossa Senhora desatadora dos nós, que o manto materno cubra meus caminhos e que, por meio de tua intercessão, as ideias malsãs percam consistência e retornem para quem as formulou. Santo Expedito, que a vossa prontidão converta a pressa em resposta e que o mal, ao tocar o emissor, o desperte para a consciência do erro. Que esse retorno não seja mera punição, mas lição que revele a inutilidade de semear prejuízo contra outrem. Que a transformação buscada pelo céu alcance não só minha libertação, mas a conversão daquele que foi induzido ao erro, de modo que a justiça de Deus se manifeste em misericórdia restauradora. Neste clamor, também peço proteção para a família que compartilha dos meus dias, para os projetos que empreendo e para a integridade do meu nome. Que nenhuma trama danosa me alcance, que nenhum boato malicioso encontre eco, e que a verdade prevaleça como o sol sobre as trevas. Que eu possa prosseguir com a cabeça erguida, sabendo que a providência não falha e que aquilo que foi lançado contra mim não tem poder definitivo diante do Senhor. Que a experiência da proteção inspire outros a buscar o bem, fortalecendo laços de respeito entre as pessoas e desencorajando atitudes que atentem contra a dignidade humana. Peço também que, ao se manifestar o retorno das obras maléficas, haja clareza suficiente para que os responsáveis compreendam a gravidade do que fizeram e sintam o chamado à mudança. Que essa compreensão brote sem destruição desmedida, mas com a percepção de que a vida em comunhão com Deus exige responsabilidade. Que o processo que vem do alto leve à restauração de corações e à reparação de danos, na medida do possível, de modo que a lição do retorno seja semente de transformação e não de antagonismo eterno. Que eu mantenha firmes os olhos na fé e que a serenidade dívida minhas horas, ajudando-me a responder com sabedoria a situações adversas. Que a presença materna de Maria e a intercessão de Santo Expedito iluminem decisões, protejam intenções e afastem ameaças. Que, em cada passo, a orientação do alto seja bússola, e que a cada obstáculo superado se renove a certeza de que a verdade e a justiça de Deus prevalecem. Que esta oração seja um vetor de proteção, um pedido humilde e sincero para que o mal que me cerca tenha retorno em quem o concebeu, fazendo nascer compreensão e arrependimento, conduzindo todos ao caminho da paz. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, dirijo este coração ao teu amparo com humildade e fé, sabendo que a tua ternura alcança o mais íntimo dos filhos e desata situações que a mente humana não consegue compreender. Venho pedir que a tua intercessão suba ao trono do Altíssimo em meu favor para que as tentações que me assombram diariamente, que batem à porta do pensamento e procuram incitar ao erro, encontrem barreira segura e não encontrem morada na minha mente. Que a presença maternal seja como um escudo sereno que afasta as propostas de mal, que silencie os impulsos contrários à retidão e que permita ao meu espírito conservar-se em equilíbrio nos momentos de provação. Que cada imagem, cada impulso indevido, cada sugestão obscura perca intensidade quando chega ao interior, de modo que não se instale desejo que conduza ao que não convém. Santo Expedito, que conhece a pressa do socorro e a necessidade de resolução, apresenta ao Senhor meu pedido para que a inquietação que tenta me levar a atos impensados seja dominada pela clareza do discernimento. Intercede para que eu consiga reconhecer o perigo antes mesmo que ele se torne tentação real, para que a razão e a consciência orientem cada escolha, e para que a vontade não seja abalada por impulsos que desviam do caminho correto. Que, quando surgir a inclinação ao mal, haja prontamente um freio interior que impeça qualquer passo em falso, e que a serenidade retorne como lâmpada que ilumina o entendimento. Que a prontidão celestial abra caminhos de proteção para que eu não me veja arrastado por desejos que comprometem a alma. Peço ao Senhor que me guie para manter pensamentos sadios e que conceda ao meu coração o gosto pelas coisas que edificam, pelos atos que constroem e pelos gestos que aproximam do bem. Que a tentação,
Quando bater, encontre em mim uma resistência enraizada na fé e na prática do bem, uma resistência que não nasce da rigidez, mas da certeza de que a vida encontra sentido pleno quando alinhada com o que Deus aprova. Que as palavras que encontro no dia a dia não sejam sementes de conflito interior, que nenhum convite à transgressão encontre solo fértil nas minhas decisões, e que todo apelo contrário à verdade seja percebido como ilusão passageira e descartado com firmeza. Nossa Senhora, que disseste sim à vontade divina com coragem, ajuda-me a seguir esse exemplo nas pequenas e grandes escolhas. Que a lembrança do teu exemplo me faça recusar tudo o que é desonesto, traiçoeiro ou nocivo, mesmo que venha de forma sutil e atraente. Protege-me das artimanhas que tentam seduzir o pensamento e transforma em fonte de luz o impulso que poderia me levar à queda. Que a visão do propósito maior, viver com integridade diante de Deus e do próximo, seja o princípio que norteie todas as decisões, de modo que a tentação não encontre espaço para crescer. Santo Expedito, auxilia-me para que, nos momentos mais frágeis, haja encontro com o juízo correto, com o equilíbrio que impede o desvio. Que a coragem para dizer não ao que prejudica venha acompanhada de sabedoria prática, para que eu não apenas resista por um instante, mas construa hábitos que preservem a alma a longo prazo. Dá-me olhos para ver o risco antes que se transforme em ato, língua para cultivar palavras que edifiquem e mãos que pratiquem o bem. Que os desejos que se apresentam como atalhos fáceis sejam claramente reconhecidos como caminhos que levam à perda, e que eu os rejeite com humildade e firmeza. Peço proteção também para os contextos que me cercam, que ambientes e relacionamentos não se tornem terreno fértil para tentações, que conversas e convites tragam equilíbrio e boa intenção, e que a convivência com outros seja espaço de crescimento moral e espiritual. Que as influências que chegam de fora não contaminem minha intenção, e que as amizades sejam laços que promovam a virtude. Que em meu trabalho, em meu lar e nas horas de descanso eu encontre sinais de ordem e paz que fortaleçam a determinação de permanecer no bem. Rogo, com o coração sincero, para que quando a vontade vacilar haja prontamente um retorno à prática que sustenta a alma, oração, leitura edificante, auxílio fraterno, e que esses recursos sejam instrumentos eficazes para manter-me no caminho reto. Que eu não permita que o momento de fraqueza se transforme em hábito, mas que haja, ao contrário, um movimento contínuo de reconciliação com os valores que orientam a vida. Que a disciplina interior seja mantida com ternura, sem o peso da condenação, mas com firme propósito de cultivar o que edifica. Nossa Senhora desatadora dos nós, que a tua mão materna desprenda de mim qualquer nó que provoque inclinações contrárias à vontade divina. Santo Expedito, que a tua prontidão acompanhe cada instante de necessidade, para que a resolução venha sem demora. Que a união de vossas intercessões leve ao Senhor a prece que brota deste coração, e que a resposta celestial chegue em tempo oportuno para que não haja queda. Que o tempo dedicado à oração e à reflexão produza em mim frutos de serenidade, que os pensamentos se tornem mansos e obedientes ao bem, e que a prática diária fortaleça a escolha por aquilo que eleva e edifica. Que eu viva com olhos atentos, com vontade decidida e com espírito firme, de modo que as tentações diárias sejam vencidas não por precariedade momentânea, mas por uma vida orientada pela verdade e pelo amor. Que cada passo seja marcado por prudência, que cada decisão reflita a busca pelo que é justo, e que a caminhada se desenvolva em paz. Que a proteção divina esteja presente em todo instante e que, por meio da intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós e de Santo Expedito, a mente se conserve íntegra, afastada de impulsos que possam conduzir ao pecado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.